A aula de hoje está no fascículo número 10 do Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A massa da Terra é de 6,0 multiplicado por 10 elevado a 24 quilogramas. Também já foram feitas medidas das massas da Lua, dos planetas e do Sol. Certamente não foi com uma balança que se fizeram as medidas das massas da Lua, dos planetas e do Sol. No programa de hoje, estudando a lei da gravitação universal, vamos entender como podem ser feitas essas medidas. A ideia da gravitação universal é até simples. Todos os corpos do universo se atraem por uma força gravitacional. E esta força gravitacional depende da distância entre os corpos e de suas massas. Há uma atração gravitacional, em geral, quase imperceptível entre todos e quaisquer corpos que nos cercam, pois os corpos que nos rodeiam aqui no nosso planeta têm massa muito menor que a da Terra, cuja força predomina. Eu e esta mesa estamos nos atraindo, mas é uma atração muito pequena, quase imperceptível, que dificilmente conseguimos medir. A mesa e eu estamos sob a ação da força gravitacional da Terra sobre nós. Esta força gravitacional predomina e é muito maior. A lei da gravitação universal foi proposta pelo inglês Isaac Newton em 1687. Para estabelecer essa lei sobre a gravitação dos corpos no universo, Newton se baseou em 3 leis sobre o movimento dos planetas em volta do Sol, leis que tinham sido propostas pelo alemão Johannes Kepler. A primeira lei de Kepler diz que os planetas descrevem elipses e que o Sol ocupa um dos focos destas elipses. Esta é a lei das órbitas. É fácil construir uma elipse. No caso dos planetas, o Sol ocupa um destes focos. Outra observação de Kepler foi que a velocidade do planeta sobre sua órbita não é constante. A velocidade é maior quando o planeta está mais próximo ao Sol e é menor quando mais afastado.
Os dois trechos assinalados foram percorridos em tempos iguais. Kepler verificou que, unindo as extremidades destes arcos ao foco, onde está o Sol, obtinha, nas diferentes figuras, áreas iguais. Aqui estão duas quantidades iguais de bolinhas. Quantidades iguais de bolinhas cobrem áreas iguais. Estas duas figuras diferentes são cobertas pelo mesmo número de bolinhas, portanto, têm áreas iguais. Os planetas de órbitas maiores, além de percorrerem um caminho maior, andam mais devagar. Uma mesma órbita não pode ser percorrida em tempos diferentes. A cada órbita corresponde um tempo certo. Tanto um grão de areia como um gigantesco planeta, na mesma órbita, levariam o mesmo tempo para completar uma volta. A relação entre o raio das órbitas e os tempos para dar a volta é conhecida como a lei dos tempos de Kepler. As leis de Kepler, que você acaba de ver, representaram um avanço na explicação do movimento dos planetas. Mas elas apenas descrevem geometricamente esses movimentos. Não apresentam suas causas, isto é, não dizem quais forças são responsáveis por esses movimentos. Coube a Isaac Newton, 50 anos depois, estabelecer como ocorrem esses movimentos do ponto de vista físico. Newton mostrou que fenômenos tão diferentes entre si, como a queda de um corpo próximo à superfície terrestre, os movimentos da Lua e dos planetas e as marés oceânicas podem ser explicados a partir da mesma lei, a da atração gravitacional. Diz a lenda que Newton estava debaixo de uma macieira e, observando a queda de uma maçã, pensou: se a Terra é responsável pela queda da maçã, por que não é responsável também pelo movimento da Lua em redor da Terra? Nosso amigo não pensou duas vezes, mas peço a você que pense sobre a queda da maçã. Claro, você sabe, a maçã cai sob a ação da força de atração da Terra. E todos os corpos em queda nas proximidades da superfície da Terra caem com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. O que significa isto? Desprezando a resistência do ar, se um corpo é solto de uma certa altura em queda livre, sua velocidade após um segundo é de 9,8 metros por segundo. Após 2 segundos, sua velocidade é 2 vezes 9,8 metros por segundo. Após 3 segundos, é 3 vezes 9,8 metros por segundo e assim por diante. Eu tenho um pedaço de ferro de 1 quilo aqui e uma maçã com menos de 100 gramas. Eu vou soltá-los. Embora as massas sejam diferentes, eles caíram com a mesma aceleração. A força que os acelerou foi a força gravitacional. E a aceleração provocada por essa força não depende da massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a força de atração gravitacional. Isso garante que a aceleração de qualquer corpo nas proximidades da superfície da Terra seja a mesma. É claro que nós estamos desprezando a resistência do ar.
Qualquer corpo na superfície da Terra cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se por um acaso a Lua ficasse próxima à superfície terrestre, ela provavelmente cairia com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Dizem que Newton se perguntou qual a relação entre a aceleração da Lua em órbita em torno da Terra e a aceleração da maçã em queda aqui na Terra. A Lua se mantém em órbita em torno da Terra porque existe uma força de atração entre ela e a Terra. Se não houvesse essa força, que é gravitacional, a Lua escaparia da Terra. O que se verifica é que a aceleração da Lua em órbita é cerca de 3.500 vezes menor que a aceleração de um corpo qualquer em queda próxima à superfície da Terra. Newton admitiu que se uma maçã fosse abandonada tão longe da Terra quanto a Lua se encontra, deveria ter a mesma aceleração que a Lua. Newton admitiu ainda que se na superfície da Terra a aceleração de um corpo em queda não depende de sua massa, o mesmo deve acontecer quando o corpo está situado em qualquer ponto do universo. Em qualquer ponto do universo, a aceleração de um corpo em queda não depende de sua massa. A força que provoca a aceleração de um corpo em queda é dada pela seguinte relação: F igual M vezes A, onde M é a massa, A é a aceleração. Se o corpo estiver nas proximidades da superfície da Terra, vamos chamar essa força de F1, essa força de atração gravitacional F1, vai ser igual a M vezes 9,8, que é a aceleração nas proximidades da superfície da Terra. Agora, se o corpo estiver próximo ou num ponto da órbita da Lua, a força será, vamos chamar de F2, a massa vezes a aceleração que ele teria lá, que seria 0,0026. Então, essa força é 3.500 vezes maior do que esta. Então, veja só a conclusão. À medida que a distância entre os corpos aumenta, diminui a força de atração entre eles. Os planetas mantêm com o Sol o mesmo tipo de relação que a Lua mantém com a Terra. Os planetas permanecem em órbita graças à ação de forças gravitacionais. Utilizando-se da segunda e da terceira lei de Kepler, Newton mostrou que a força da atração gravitacional entre dois corpos, entre dois astros, é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa um astro do outro ou um corpo do outro. É fácil, com esta fórmula, determinar a massa da Terra. Veja bem, supor que M seja a massa da Terra. E esse M minúsculo seja a massa de um corpo qualquer, por exemplo, uma massa de um corpo de 1 kg aqui na Terra. Bem, a força com que a Terra atrai um corpo de 1 kg, o seu peso, é igual a M vezes a aceleração da gravidade. Então nós vamos ter igual a 1 vezes 9,8, que é igual a 9,8 newtons. Bom, essa então é a força de atração entre a Terra e um corpo de 1 kg, que eu posso substituir aqui. G eu conheço, que é a constante de gravitação universal. M é a massa da Terra que eu quero achar, e R é a distância entre o corpo e a Terra, que é igual ao raio da Terra. Então é muito fácil, nós tiramos o valor de M daqui, e maiúsculo será igual a F vezes R ao quadrado sobre G, que multiplica M minúsculo. Substituindo todos esses valores, nós encontramos a massa da Terra. No programa de hoje, você soube, entre outras informações, que a lei da gravitação universal mostra como os corpos do universo se atraem por meio de forças gravitacionais. Você soube também que as forças gravitacionais entre dois corpos são diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que separa estes dois corpos. Agora é importante que você estude, faça todos os exercícios e complete as informações para responder à pergunta. Como foi medida a massa da Terra? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal.
Escreva para o Telecurso. Caixa Postal 54151, São Paulo.